Olá, aluno do curso Enem Gratuito! Na aula de Química, dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre aplicações da eletrólise. E uma das aplicações da eletrólise que vocês com certeza já conhecem, qual seria? A galvanoplastia. Bom, essa galvanoplastia ela é um processo industrial na qual a gente vai fazer um banho. Seria um banho naquele produto, que a gente quer galvanizar, de maneira que a gente tem um metal e a gente vai colocar um metal mais nobre. De maneira que ocorre através de um processo de eletrólise em meio aquoso. Mas para que a gente vai fazer esse embanhamento, tipo banho de ouro na sua peça? Para aumentar a durabilidade, proteção contra corrosão, proteção contra oxidação, proteção contra ambientes úmidos, entre outros fatores externos. E também para aumentar o quê? A resistência desse seu material, que vai ser galvanizado. Alguns tipos de metais que podem fazer esse processo, aqui a gente trouxe alguns deles. Sendo ele o cromo, que a gente chama de cromagem, a prata, que a gente chama de prateação, o ouro, a douração, o níquel, o processo de niquelagem, o zinco, o processo de zincagem, estanho, estanhagem e, por fim, um dos mais famosos também, o cádmio para cadmiação. Bom, agora a gente vai ver como que ocorre esse processo de douração. Bora lá! Bom, pessoal, trouxe aqui dois exemplos, ou seja, duas maneiras da gente fazer o processo de douração. O processo de douração ele pode ser feito através da eletrólise, nesse processo chamado galvanoplastia. Bom, a gente tem duas formas. A primeira forma é utilizando o quê? Um eletrodo de ouro. E a outra maneira seria utilizando um eletrodo inerte de platina. A partir do momento que a gente utiliza um eletrodo de ouro, ele vai acontecer o quê? Ele vai ser o ânodo do nosso processo de eletrólise, sendo que o anel ou a joia ou o objeto no qual a gente quer fazer com que ocorra esse banho de ouro, ele vai ser o quê? O cátodo. Então a gente vai ter uma cuba eletrolítica, a gente vai ter a bateria, do sistema e vamos ter um eletrodo de ouro nesse caso, de maneira que ele vai ocorrer a deposição de ouro, ou seja, vai ser a transferência desse ouro para o nosso anel. E aqui, nessa cuba eletrolítica, a gente vai ter uma solução de ouro também. Entretanto, essa solução, ela vai ser uma solução de concentração extremamente baixa. Por quê? Porque o ouro depositado no anel, ele vai ser proveniente deste eletrodo de ouro. Agora, no caso da gente utilizar um eletrodo inerte de platina, o que vai acontecer? O cátodo vai continuar sendo o nosso anel, entretanto, a deposição do ouro aqui vai ser através do quê? Da solução de ouro que vai estar na nossa cuba eletrolítica. Então, a nossa solução vai ser de uma concentração muito alta. Por quê? Porque a deposição do ouro neste anel vai ser através da transferência da solução. Beleza? Então, temos dois processos possíveis que pode acontecer através de um eletrodo, no nosso caso, o eletrodo de ouro, e no outro caso, do eletrodo inerte, a gente vai ter uma concentração nessa solução muito alta para que ocorra, então, a deposição do nosso anel, da nossa joia ou de qualquer outro objeto que você queira fazer este processo de douração. Então, a gente tem o quê? Que no cátodo, vamos ter a mesma reação nos dois processos, onde o ouro 3+, vai ganhar 3 elétrons para formar o ouro sólido, E no ânodo, o que vai acontecer? O ouro vai transformar em ouro 3+, mais 3 elétrons. Entretanto, quando a gente tem um eletrodo inerte, no caso de platina, a reação no ânodo vai ser diferente, porque vai ocorrer na solução. Então, vai ser a água liberando 2H+, mais meio oxigênio, mais 2 elétrons. Então, é de extrema importância que vocês saibam essas duas formas de realizar esse processo de douração. Esse processo ocorre de forma análoga também com os outros metais. Bom, pessoal, então vou fazer um resumão do que vocês precisam saber, do que acontece nesse processo. Bom, então a gente tem um metal com maior potencial de oxidação, que ele vai fazer o quê? Oxidar. E ele vai ser o nosso chamado ânodo de sacrifício. E o que este metal vai fazer? Ele vai proteger o metal da estrutura
contra a corrosão, contra alguns processos de umidade, contra outros processos. E isso vai fazer o quê? Vai gerar uma diminuição no desgaste deste metal. Bom, é um processo de extrema importância, né? Extremamente interessante também. Entretanto, tem todo o seu lado negativo, porque é um processo que acontece em meio aquoso. Então, a gente vai ter o quê? Uma contaminação dessa água por diferentes metais e pode vir a contaminar o lençol freático, pode vir a ter uma contaminação no meio ambiente. Então, tudo feito de maneira o quê? Consciente, tá? Bom, pessoal, então qualquer dúvida ou curiosidade, deixe seus comentários, ainda tem bastante conteúdo no site. Até a próxima!